Olá, meus irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar vocês a refletirem um pouco comigo na palavra de Deus. Para tanto, quero ler alguns trechos da palavra do Senhor. Você pode me acompanhar aí na leitura. O primeiro trecho é João 6:68, onde Simão Pedro diz para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Outro texto, Atos 4:12, é o mesmo Pedro que está falando, e falando de Jesus, ele diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Outro texto é João 14:6, onde o próprio Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda Mateus 24:36-39, Jesus diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E ainda um último texto, Hebreus 2:3, onde lemos: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E, meus irmãos, eu tomo a primeira frase desse último verso aí como tema para a nossa meditação. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Os amados me permitam voltar um pouquinho no tempo, até janeiro de 1997, e contar uma experiência minha própria, minha e de Esther, minha esposa. Naquela ocasião éramos, eu e a minha esposa, Esther, recém-chegados em Foz do Iguaçu, onde ficamos por 15 anos e meio. E eu estava no centro da cidade, aguardando o ônibus para ir para casa. Veio um ônibus, parou e eu entrei. E curiosamente, mesmo sendo uma cidade bem grande e eu novo na cidade, o motorista me olhou atentamente e perguntou para onde eu ia. Quando eu lhe respondi, ele me informou que eu estava entrando no ônibus errado e me orientou sobre em qual ônibus eu deveria ir. Eu fiquei muito agradecido a ele pela atenção, porque naquele ônibus eu iria para um destino bem diferente daquele que eu pretendia. Mas por que eu estou contando essa história? Eu estou contando porque ela se encaixa muito bem como ilustração do que eu quero pensar com vocês hoje, que é sobre o fato de que muitos há neste mundo que espiritualmente, apesar de crerem que existe um céu e de pretenderem estar nele, nesse céu, na eternidade, estão se deixando conduzir por algumas coisas que não as levarão para lá. Então, prestem bastante atenção, porque será uma grande tragédia e uma grande decepção se, ao chegarmos na eternidade, descobrirmos que não chegamos no lugar pretendido, descobrirmos que tomamos a condução errada e terminamos em um lugar ruim, para onde só se vai e não se volta. Jesus contou certa vez uma parábola que ilumina bem em nossas mentes, ou as nossas mentes, quanto a isso. A parábola foi intitulada de O Rico e Lázaro e está registrada em Lucas 16. Você pode ler lá na sua Bíblia. E o que eu quero destacar nessa parábola é o fato de que nela há um homem que vivia esplêndida e regaladamente, mas, ao que tudo indica, somente para si mesmo e para os seus interesses pessoais. Ele não pensava nos outros e muito menos pensava em Deus. Acontece que um dia ele morreu e descobriu-se perdido. A, entre aspas, condução na qual ele embarcou enquanto vivendo na terra o levou a um destino nada agradável na eternidade e não tinha volta. Ali ele desembarcou e ali ele deveria ficar definitivamente. Não podia voltar
e nem poderia de ali ir para o paraíso de Deus, porque entre ali e o paraíso de Deus, lemos na parábola, havia um grande abismo, de forma que ninguém poderia passar de lá para cá e nem de cá para lá. Uma vez lá na perdição, para sempre lá. Nada pode tirar alguém de lá depois que foi para lá. Nem 1 milhão de orações. Nem se você der toda a sua fortuna para que se façam tantas orações e tantos rituais quantos forem possíveis, você pode sair de lá uma vez estando lá. Então nós precisamos, se acreditamos um pouquinho em Deus, naquilo que Ele diz, se cremos que existe uma eternidade para se viver, precisamos estar bastante atentos pelo que estamos deixando nos deixando conduzir na intenção de chegar ao bom lugar. Porque se nós tomarmos a condução errada, diferente daquela que Deus proveu, não chegaremos e não há como escapar. Infelizmente, há muitos que estão sendo erradamente conduzidos e não estão se dando conta disso. Então, vamos pensar, vamos refletir. Primeiro, há aqueles que estão sendo conduzidos por outras palavras, outro evangelho, ou pelas palavras de outro que não o Cristo. O primeiro texto que lemos, João 6,68, nos alerta quanto a isso. Jesus havia realizado um grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Uma história bem conhecida por todos nós. Jesus, tomando conhecimento de que alguns, motivados por aquele milagre, o milagre da multiplicação, viriam para arrebatá-lo e proclamá-lo rei, retirou-se sozinho para um monte, porque não era isso o que ele queria e nem era esse o plano de Deus para ele naquele momento. Mais tarde, os discípulos desceram para o mar e foram de barco em direção a Cafarnaum. Aí escureceu, veio um vento e agitou um pouco as ondas do mar. Não era algo a que eles não estivessem já acostumados, e por isso, ao que tudo indica, eles não se amedrontaram. Entretanto, eles ficaram com muito medo quando avistaram alguém que vinha naquela escuridão andando sobre as águas, sobre as ondas agitadas. E era Jesus que vinha ter com eles. E Jesus lhes acalma o medo, dizendo: sou eu, não temais. E eles então vão para Cafarnaum. No outro dia, muitos daquela multidão que haviam comido os pães e peixes vão também para Cafarnaum em busca de Jesus. E quando o encontram, são orientados por ele a trabalharem não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. E eles perguntaram: que trabalho é esse que nós devemos fazer? Qual é a obra de Deus para fazermos? E Jesus lhes responde que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E a partir daí, meus amados, Jesus continua a lhes falar e se apresenta a eles como o pão da vida. E lhes diz que se eles quisessem ser salvos, deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. Depois, obviamente, Jesus vai esclarecer que essas palavras são espírito e vida. Obviamente, não se tratava de comer literalmente a carne de Jesus e nem de beber literalmente o seu sangue, mas eles não ficaram tempo suficiente para ouvirem essa explicação de Jesus. Consideraram duro demais esse discurso, ofensivo, intolerável, além de acharem difícil de crer que ele desceu do céu, como ele mesmo estava lhes dizendo. Então aquelas palavras não lhes serviram e eles foram em busca de outros que pudessem lhes dizer outras palavras, outro evangelho. E diante disso, Jesus diz aos seus discípulos mais íntimos que se eles quisessem, poderiam também retirar-se, ao que Pedro lhe responde aquilo que lemos no verso 68. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, meus amigos, é o Senhor Jesus quem tem as palavras de vida eterna.
É a Ele que nós devemos ouvir, é ao Evangelho dele que nós devemos dar ouvidos. Mas infelizmente, quantos há no mundo que estão sendo conduzidos por outro Evangelho, pelas palavras de outro e não do Cristo? Alguns o fazem por ignorância, às vezes uma ignorância deliberada, não querem saber da verdade, estão acostumados com a mentira e acham difícil abandonar a mentira. Mas alguns o fazem por considerarem o ensinamento de Jesus difícil demais. É muito duro demais, ou muito dura demais essa mensagem. E então muitas vezes querem fazer uma reforma na porta, uma reforma no caminho, para alargar a porta e o caminho um pouco mais e ficar mais fácil. Mas como bem postou alguém em uma rede social, a porta não passou por reforma e muito menos o caminho passou por reforma. Ambos continuam estreitos e apertados, mas a gente não quer ouvir, né? Então muitos estão sendo conduzidos, se deixando conduzir por outras palavras, outro evangelho, e não pelas palavras do Cristo, pelas palavras de outro e não pelas palavras do Cristo. Segundo, meus irmãos, há aqueles que estão sendo conduzidos por outro nome. O segundo texto que sugeri para a leitura no início, Atos 4:12, alerta quanto a isso. Era um costume dos judeus ter momentos de oração no templo em Jerusalém durante as ofertas da manhã e da tarde. Pedro e João estavam indo juntos à oração da tarde, na hora nona, por volta das 3 horas da tarde. E um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, isto é, aleijado, era trazido, conforme faziam com ele todos os dias, à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. Esse varão, vendo Pedro e João entrando no templo, pede a eles uma esmola, ao que Pedro lhe diz: olha para nós. E ele olha, esperando receber certamente deles alguma coisa, e recebe algo melhor do que ele esperava. Pedro lhe diz: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E depois de dizer isso, Pedro o toma pela mão e o ajuda a se levantar, e ele entra com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E aqui, meus irmãos, talvez nós tenhamos algo bem interessante, porque há uma suspeita de alguns estudiosos que a organização do templo naquela época, além dos impuros, havia excluído também da permissão de entrar nos pátios internos do templo aqueles que eram fisicamente incapacitados. E se assim o era, aquele moço nunca tinha passado daquele ponto. E talvez a alegria que ele estava expressando fosse, além de por ter sido curado, por poder adentrar ao templo. Então ele foi curado em nome de Jesus, e agora ele podia entrar no templo em nome de Jesus. E diante daquele grande milagre, as pessoas ficaram tomadas de admiração e espanto. E isso deu oportunidade a Pedro de lhes apresentar Cristo, lhes falar e apresentar Cristo. E Pedro começa explicando que não foi pela própria virtude ou santidade deles que eles fizeram andar aquele homem. Não, foi pelo poder de Jesus. Eles o negaram e o crucificaram, mas o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, que era o Deus deles mesmos e que é o nosso Deus também, e não há outro, o ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o glorificou. Eles deveriam então se arrepender e crer em o nome de Jesus para serem perdoados. Aí chegaram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, bravos, porque eles ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus os prenderam até ao dia seguinte. Mas a essa altura, quase 5.000 pessoas já haviam se convertido. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote Anás, também Caifás, João, Alexandre e mais todos quantos haviam ali da linhagem do sumo sacerdote. Trouxeram a Pedro e perguntaram: com que poder ou em nome de quem
fizeram aquele milagre. E isso dá a Pedro novamente a oportunidade de falar de Jesus. Foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos. E é em nome dele também que a salvação é possível, vai dizer Pedro. Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, meus amados, é em nome de Jesus. Somente em nome de Jesus. É em nome de Jesus, diz Pedro, que este está são e agora pode adentrar ao templo com alegria, não somente andando, mas correndo, saltando e glorificando a Deus. E é também em nome de Jesus que nós devemos ser salvos. É em nome de Jesus, disse Pedro para eles, que este e os quase 5.000 que se converteram estão salvos. Obviamente Pedro não disse literalmente isso para eles, mas é como se estivesse dizendo, é em nome de Jesus. E não poderia ser de outra forma, por quê? Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual isso seja possível. Será que tem como ser mais claro do que isso, meus amados? Não, está claríssimo. Entretanto, apesar disso, muitos continuam perdidos e vão se descobrir conduzidos para outro lugar que não o céu de Deus na eternidade, porque estão se deixando conduzir por outros nomes. Olha, eu quero dizer para você que João Batista não é o nome. Ele mesmo, João Batista, reconheceu isto quando disse que ele não era o Cristo, mas era simplesmente a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. E depois também, quando disse de Jesus que ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando disse: eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. E quando disse: convém que ele cresça e eu diminua. E quando não se importou que seus discípulos o deixassem para seguir a Jesus. Porque João Batista não é o nome, ele mesmo reconheceu isso. Pedro também não é o nome, ele mesmo reconheceu isso quando mandou que Cornélio, que se ajoelhara aos seus pés, se levantasse, porque ele, Pedro, era homem igual a ele, Cornélio. E mais ainda nesse texto de Atos 4,12, quando ele diz claramente que não há outro nome além do nome de Jesus. Lá na cidade de Listra, havia um varão aleijado dos pés desde o ventre de sua mãe, nunca tinha andado. Quando Paulo e Barnabé passaram por lá, Paulo ordenou que ele se levantasse, e ele se levantou e andou. E ali as pessoas daquela localidade quiseram venerar a Paulo e Barnabé como se fossem deuses, mas eles rasgaram as suas vestes e os impediram e se reconheceram simples homens. Paulo e Barnabé também não são o nome, porque Jesus é o nome, não há outro nome. Mas infelizmente muitos estão querendo se deixar conduzir por outros nomes, não vão chegar no céu, porque o único nome que conduz para lá é o nome de Jesus. Mas ainda, meus queridos, em terceiro lugar, há aqueles que estão sendo conduzidos por outro caminho, que estão trilhando por outro caminho. Mas Jesus disse que o caminho é Ele. Está lá em João 14:6, o nosso terceiro texto. Jesus, percebendo o temor no coração dos discípulos, lhes disse para não ficarem preocupados e crerem nele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. Voltarei e vos levarei. E vocês sabem para onde vou e conheceis o caminho. São palavras de Jesus, diante das quais Tomé disse não saber para onde ele ia e muito menos o caminho. Foi aí que Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. São palavras do Senhor Jesus, meus amados. Mas quanta gente se deixando conduzir por outros caminhos. E para não ficar citando muitos exemplos, vou citar apenas 3 desses caminhos. O primeiro deles é o caminho dos méritos pessoais. Tem gente trilhando pelo caminho dos méritos pessoais, pensando que vai chegar ao céu. Mas se fosse por mérito, talvez Nicodemos
príncipe dos fariseus, os tivesse. Porém, a Nicodemos, Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Seus méritos pessoais não poderiam fazê-lo chegar ao céu. Ele precisava nascer de novo. Se fosse por mérito, nenhum dos dois ladrões crucificados ao lado de Jesus os teria. Mas a um deles, quando ele creu em Jesus, ainda que no derradeiro momento de sua vida, Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso. Então tem gente trilhando por esse caminho, não vai chegar no céu. Segundo exemplo é o caminho das boas obras. Algum tempo atrás, meus irmãos, aqui na nossa cidade, voltando para casa, para terminar de preparar essa reflexão que hoje trago para os irmãos, eu ouvi algumas pessoas conversando exatamente isso, expressando sua confiança no fato de serem fazedoras de boas obras. Mas o que diz a palavra? Ela diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É certo também, meus irmãos, que nesse mesmo trecho das Escrituras, nesse mesmo contexto, está escrito também que as boas obras foram preparadas por Deus de antemão para que andássemos nelas. Elas são o caminho dos salvos, mas elas não são o caminho da salvação, porque o caminho da salvação é Jesus. Somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. E o terceiro exemplo de caminhos que as pessoas estão querendo trilhar é o caminho da religião. Quando Jesus disse a muitos judeus: conhecereis a verdade vos libertará, eles ficaram irados, considerando que eles já eram livres pelo fato de serem descendência de Abraão, de terem uma religião. Assim ainda estão muitos hoje em dia, crentes no fato de serem de uma determinada religião ou de pertencerem a uma igreja. Lá no lugar onde eu estive pastoreando por mais de 15 anos, antes de vir para cá, é forte uma igreja considerada evangélica, em que seus integrantes, pelo menos muitos deles, se não todos, creem que não há salvação fora daquela igreja. Tem que ser de lá, batizado lá. Não sei se eles creem que é a igreja que salva, mas sei que muitos deles creem que fora de lá e fora do batismo de lá não há salvação. Então é o caminho da religião que está no coração de muita gente, mesmo de gente de nossas igrejas que não ensinam assim. Gente que se deixa conduzir por esses caminhos e não vai pelo caminho que é Jesus, não chegará ao céu. Tomaram a condução errada. Jesus é muito claro quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, não se deixe conduzir por caminho errado, né? Por nenhum caminho errado. Nem o caminho dos méritos pessoais, nem o caminho das boas obras, nem o caminho da religião, nem nenhum outro caminho que não seja o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, meus amados, em quarto lugar, né, tem aqueles que não estão sendo conduzidos por palavras de outro que não Cristo. Tem aqueles que não estão sendo conduzidos por outro nome. Tem aqueles que não estão sendo conduzidos por outro caminho. No entanto, estão vivendo desapercebidos, desatentos. Há aqueles que estão vivendo desapercebidos, desatentos. Voltando à minha história inicial, a do ônibus, né, que eu peguei errado, estava pegando errado, parte dela que eu não contei é que, na verdade, eu sabia qual era o ônibus certo, mas eu estava desatento, desapercebido. E quando veio um ônibus parecido, eu inadvertidamente entrei nele. Jesus, meus irmãos, fala de gente que está desatenta. Foi um dos textos que lemos. Gente que, acontecendo o seu retorno,
será pega de surpresa. Gente que vive para comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, isto é, gente que vive apenas para si mesma, para as suas próprias coisas. No dia em que ele retornar, disse ele, encontrará muita gente assim, mas aí já será tarde demais. Muitos vão clamar, vão tentar se justificar, vão tentar se lembrar de alguma coisa que possam ter feito para ele, mas aí já será tarde demais. Não buscaram ao Senhor enquanto se podia achar. Talvez, meus amados, não tenho muita certeza, mas talvez o maior sofrimento na perdição será o dos desatentos, o dos procrastinadores, né? Palavra difícil. Daqueles que acreditam de alguma forma, mas estão sempre adiando uma decisão. E a razão de eu pensar assim é muito óbvia. Se eu lamento muito o fato de, por desatenção, perder o prazo para me inscrever, por exemplo, naquele concurso que eu queria muito fazer, o quanto não vou me odiar por estar perdido na eternidade, não por ter vivido numa descrença total, mas por ter vivido desatento, adiando sempre uma decisão ao lado de Cristo. Tem uma parábola contada por Jesus que ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer aqui. É chamada a parábola das 10 virgens, né? Então, havia 10 virgens que deveriam entrar nas bodas juntamente com o noivo, e 5 eram prudentes e 5 imprudentes. 5 estavam preparadas com as suas lâmpadas cheias, 5 não estavam, as lâmpadas estavam vazias. E elas adormeceram, e quando elas estavam adormecidas, o noivo veio, e alguém gritou, né? Falou em alta voz, anunciou em alta voz, eis aí o noivo, e elas acordaram, e as 5 que estavam preparadas entraram, e as 5 que estavam despreparadas ficaram do lado de fora, e a porta se fechou. Então tem muita gente vivendo assim, desapercebidos, desatentos. Não descreem totalmente, mas estão desapercebidos, desatentos, vivendo para si mesmos, adiando uma decisão ao lado de Jesus. Olha, tome cuidado, Pode-se dar o caso de que Jesus volte e lhe pegue despreparado. Ou pode-se dar o caso que você parta para a eternidade despreparado. E diante de tudo isso, como escaparemos? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos é a pergunta do último texto. Se negligenciarmos a tão grande salvação providenciada por Deus, que é o seu Filho Jesus, como escaparemos? Como escaparemos se nos deixarmos conduzir por conduções que não conduzem ao céu? Como escaparemos se nos deixarmos conduzir por outro evangelho ou por outras palavras que não as palavras do Senhor Jesus? Como escaparemos se nos deixarmos conduzir por outro nome que não o nome de Jesus? Como escaparemos se nos deixarmos conduzir por outro caminho que não o caminho que é Jesus? Não há como escapar. Se é Jesus quem tem as palavras de vida eterna, e se não há outro nome em quem podemos ser salvos, e se não há outro caminho, e nós ouvimos outro, invocamos o nome de outro, e trilhamos por outro caminho, não há como escapar. Se nós vivemos desatentos, desapercebidos, negligentes, adiando sempre uma decisão quanto a essas verdades da palavra de Deus, como escaparemos? A resposta é: não escaparemos. Não há como escapar. E concluindo, então, ouça bem, Jesus
é quem tem as palavras de vida eterna. Jesus é o único nome dado entre os homens em quem nós podemos ser salvos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém estará no céu se não for por Ele. Então não fique desatento quanto a isso. E não fique adiando uma decisão por Cristo, se você já tem considerado consigo mesmo tomá-la. Se a eternidade chegar para você e lhe encontrar ouvindo outras vozes, invocando outros nomes e seguindo por outros caminhos e desatento quanto a uma decisão firme por Cristo, você ficará perdido. Não há como escapar. Então, meu querido amigo, se você ainda não fez, renda-se hoje mesmo, agora mesmo, aos pés de Jesus. Diga para Ele que você crê nele, renuncie a vida no pecado e viva para Ele. Aí você garantidamente escapará, terá um tesouro no céu. Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração. Amém.